vive, subsiste, é eterno. Portista sente, sofre, luta. Portista quer, pede e exige. O portista junta, acumula e ganha. Numa simbiose perfeita com a personalidade de cada um, o portista é educado, aprende, é formado e torna-se melhor. Como pessoa, como homem e como mulher. Se és um super portista, junta-te a nós. Super Portista, dragão indomável. Visita-nos em superportista.pt e superportista.com. Arthur, pode o Porto marcar o terceiro e o gol! Arthur conquista a Taça de Portugal. Grande gol do Arthur, espetacular. A desmarcação, a rapidez. Fernando Mendes, Arthur, perigoso, vai aparecer um remate, pode marcar o Porto e o golo! Golo do Porto, Arthur marca aos 7 minutos, grande trabalho de Arthur na área, espetacular, o Porto chega ao empate no San-Siro, marcou Arthur ao minuto 7 da segunda parte, o Porto ameaçava, o Porto vinha justificando, a classe de Arthur, tira Maldini da bola, Rossi ainda lhe toca, trabalha com o pé, remata com o outro, cá está, Arthur pintou um dos mais difíceis defesas do mundo. Rui Costa há dias dizia que procurava sempre fugir à marcação de Maldini. Muito boa noite, sejam bem-vindos aqui à página Super Portista, numa emissão live stream em simultâneo com o Portal dos Dragões. Estamos aqui hoje com um convidado especial, Arthur, ex-jogador do Futebol Clube do Porto. Antes de irmos à conversa já com o Arthur, quero relembrar que estamos então em direto aqui no Facebook. Podem colocar questões ao longo desta conversa ao Arthur, aqui através do comentário aqui nesta live, e o Arthur certamente terá o maior prazer em responder aos adeptos do Futebol Clube do Porto. Vamos então introduzir nesta conversa o Arthur. Boa noite, Arthur, desde o Brasil. Boa noite. Boa Arthur, noite, Bruno. boa noite.
Arthur, antes de começar a falarmos já do Futebol Clube do Porto, quero saber primeiro como é que está o Arthur, o que é que faz agora profissionalmente depois do futebol. Conte-nos um bocado sobre isso. Hoje eu sou treinador de futebol, né? Já estou no mercado aí há uns 12 anos, né? Estou trabalhando numa equipe que se tornou profissional esse ano, né? Que é essa equipe aqui, o Caeté, uma equipe do estado do Pará, do interior de Bragança, com as cores de Portugal, né? Porque é um verde, um vermelho, as cores predominantes do clube. E para mim está sendo uma experiência muito boa, porque levar essa equipe à primeira divisão do Campeonato Paraense vai ser algo mágico, algo importante para a cidade, né? E são 20 clubes brigando pelas duas vagas, porque só o primeiro colocado e o segundo colocado garantem, né, acesso à primeira divisão. E está sendo um trabalho bom, né? E aí eu espero que a gente possa, no final, chegar na primeira colocação. Se a segunda colocação vier, também será bem-vinda, até porque os dois primeiros têm acesso à primeira divisão e é o meu trabalho nesse momento. Esse ano eu treinei uma equipe do Pará, que é o Castanhal, né, que foi um clube que há 20 anos não disputava uma competição nacional e vai disputar no ano que vem. Há 17 anos que não disputava uma Copa do Brasil, vai disputar ano que vem. Então foi um ano muito bom para mim. E agora, nessa reta final de ano aí, a gente tem esse projeto do Caeté, né, para que a gente tente levar essa equipe à primeira divisão do Campeonato Paraense. Uhum. Arthur, agora depois de aposentado, digamos assim, dos relevados, a vida de treinador acaba também por ser... Como é que é dizer? Acaba também por ser um mal menor? Ou prefere ser jogador ou treinador? Era mais fácil jogar. Claro. Treinar. Você ali fora, né? Procura incentivar. Às vezes eu vejo o meu colega, o Sérgio, tem hora que ele fica maluco da cabeça, porque às vezes quer que o jogador faça aquilo que a gente sempre fez em campo e às vezes as coisas não são bem assim, né? Então eu sempre falo que era muito mais fácil para mim jogar do que ser treinador. Uhum. Nunca recebeu até agora um convite para regressar a Portugal e treinar cá? Tem essa ambição? Eu na verdade eu me preparei para chegar a esse momento, né? A ambição que eu tive como jogador, de ter chegado em Portugal e ter triunfado, é a mesma ambição que eu tenho como treinador, né? Eu sei que mais cedo ou mais tarde esse convite vai aparecer e o que eu posso garantir é que eu estou me preparando e estou preparado para que esse convite possa aparecer e eu possa mostrar o meu trabalho num país onde eu fui muito feliz, um país muito especial para mim. É onde nasceu meus dois filhos maiores, né? A Girlene e o Arthur Júnior. E tem um filho que mora aí já há 3 anos. E eu espero que o mais rápido possível essa proposta, essa oportunidade de trabalhar em Portugal, ela possa chegar. Está a ganhar experiência para esse momento, não é? Para chegar melhor preparado, não é? É isso aí. Muito bem. Arthur, vamos então olhar aqui para puxar aqui a cassete atrás, aos anos em que chegou a Portugal, porque é a partir desse momento que os adeptos começam a olhar para si, principalmente em Portugal. Como é que chegou pelas mãos do Boa Vista? Sei que houve ali uma altura em que o Presidente Pinto da Costa já tinha visto e o admirava e que o gostava de trazer. Conte lá essa história então. Pois na verdade, quando surgiu uma oportunidade de um jornalista aqui do estado do Pará, onde eu me encontro hoje, ele fez uma fita cassete minha, né, que naquela época era fita cassete, e aí mostrou em Portugal, mostrou para o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, e ele ficou muito interessado e pediu para o Carlos Alberto Silva, que era o treinador do Porto, viesse a Belém do Pará me observar. E aí o Carlos Alberto Silva falou que eles já tinham contratado um atacante, que era o Paulinho Santos, né? E que não viria
E aí o presidente do Boa Vista, o Major Valentim Loureiro, viu e perguntou se eu poderia ir lá em Portugal para ver se eu era o mesmo jogador que estava naquela cassete. E aí, quando surgiu essa proposta aqui para mim, o meu presidente perguntou, tu tem coragem de ir? Eu falei, pô, na hora que eu jogo aqui, eu vou jogar lá. E eu cheguei num torneio Cidade do Porto, né? Onde eu joguei pelo Boa Vista, onde nós vencemos o Porto na final. Eu fiz um grande golo e aquele jogo fez eu ficar em Portugal. E eu lembro que na saída do campo, o Jorge Nuno Pinto da Costa chegou perto de mim e falou assim, eu te vi primeiro e eu gostaria de contar com você. E quando eu falei isso para o meu colega, que era o Marlon Brandão, que era o meu companheiro de ataque, e eu falei para ele dessa possibilidade de ir para o Porto, porque eu não sabia naquele momento a grandeza dos dois clubes, né? O que o Boa Vista brigava e o que o Porto brigava nos campeonatos. E aí o Marlon falou para mim, o Porto é muito grande, se tiver oportunidade de ir para lá, vai para lá. E eu fui conversar com o Major Valentim Loureiro, e ele feliz da vida, e eu falei para ele que no momento eu queria ficar no Brasil, minha esposa estava grávida, né, da minha primeira filha, e eu falei que não era hora de vir para Portugal, porque eu já estava interessado em ir para o Porto. Mas aí acabei ficando no Boa Vista e também foi muito importante para mim, porque no Boa Vista eu peguei um treinador e um grupo de trabalho que me ajudou muito, que lapidou melhor o jogador que eu já era aqui no Brasil. E quando eu cheguei no futebol do Clube do Porto, eu cheguei um jogador pronto, né? Para chegar e triunfar. Porque muita gente falava assim, o Arthur não vai fazer as mesmas coisas que fez no Boa Vista no Porto. E aí eu mostrei para as pessoas que o mesmo jogador que estava no Boa Vista era o jogador que ia triunfar no Futebol Clube do Porto. E foi um ano espetacular, porque foi o ano do tricampeonato, um ano de uma estreia de Champions League, um ano de você pegar o seu maior rival e vencer eles numa Supertaça na Luz com 5-0, que marcou também, um jogo muito especial para mim, porque no final desse jogo eu recebi os parabéns do grande Eusébio, né? Me dando os parabéns por essa partida, talvez uma das partidas mais próximas assim, da perfeição que eu fiz com a camisola do Porto. Então, a minha chegada em Portugal, ela foi emocionante, porque foi chegar, jogar e ficar. E ficar. Para aqueles mais jovens para aqueles mais jovens que hoje em dia que não tiveram a oportunidade de ver o Arthur a jogar, como é que o Arthur se definia enquanto jogador? Qual eram as principais características do Arthur? E já agora pego nesta pergunta e pergunto-lhe se hoje em dia vê algum avançado com as mesmas características. Eu era um jogador que, mesmo no Brasil, eu pegava a bola e ia em direção à baliza, né? Eu sempre gostei de pegar a bola e arrancar para cima dos meus marcadores, porque eu me espelhava num jogador da minha cidade chamado Mariceudo. E eu, miúdo, eu ia para o estádio vê-lo jogar. E era um camisa 10 de muita qualidade. E ele era um jogador muito completo, né? Ele fazia grandes lançamentos, ele batia a falta muito bem. Mas o que eu admirava nele, ele ser rápido com a bola colada ao pé, né, em cima dos adversários. Então eu procurava imitá-lo nas peladas, nos treinos, já jogando pelos infantis, juvenis. E eu ainda tive a honra de ele encerrando a carreira dele e eu começando a minha carreira jogando com ele. E quando eu venci no futebol, né, quando eu cheguei em Portugal, e até porque eu fui o primeiro jogador do meu estado, né, eu sou do Acre, numa cidade chamada Rio Branco, e eu fui o primeiro jogador a sair do meu estado para a Europa, né? Tornasse profissional. E quando eu cheguei, eu falei isso para ele, porque ele foi muito importante na minha carreira, porque ele foi um espelho para mim, né? E é um grande amigo que eu tenho até hoje. E sempre gostei de pegar a bola e ir para cima dos adversários, né? E hoje, assim, quando eu vejo
o campeonato português, eu não vejo assim um jogador com a minha característica de jogar. É muito diferente, o futebol que joga hoje da minha época, né? Eu sempre falo assim que a minha equipe no Futebol Clube do Porto, aquela equipe que foi, né, tricampeã, pentacampeã, eu fiz uma parte do pentacampeonato também, então não cheguei até o final, mas principalmente aquela equipe do tricampeonato, porque o Porto sempre quando chegava no tricampeonato não vencia. E ali eu falo que o Mister Oliveira, que era o nosso treinador, ele foi muito abençoado em pegar uma equipe muito forte em todas as posições, sabe? Equilibrada, não é? Muito equilibrada. Eu lembro que a equipe que meteu 5-0 na Luz tinha grandes jogadores no banco, né? Jardel, Capucho, Rui Barros, né? Ainda tive a honra de jogar com o grande Rui, né? E nós tínhamos jogadores estrangeiros de muita qualidade, né? Zalvic, Drulovic, né? Então, o futebol que a gente jogava no meu tempo é muito diferente do futebol de hoje, né? Nós jogávamos em campos assim de uma qualidade de grama muito ruim, pesado, né? Lama. E depois havia o facto do Arthur ser um avançado também que levava muita porrada, não é? Depois, nos tempos em que teve no Boa Vista foi o Jorge Costa, não é? E depois foi o seu companheiro, não é? Pois é, eu sempre fui um jogador que apanhava bastante, porque eu nunca me intimidava de ir para cima dos meus marcadores, né? Os jogos contra o Porto, eu não apanhava só do Jorge, eu apanhava do Fernando, eu apanhava do João Pinto. E eu lembro que quando eu cheguei no Porto, quando o grande capitão João Pinto me deu as boas-vindas, eu lembro que ele falou assim, ó, se você fizer o que você fazia contra nós, vai nos ajudar demais. E eu falei para ele, eu vim aqui para fazer a mesma coisa contra os nossos adversários e fiz, né? Então, assim, sou muito grato, sabe? Sou muito grato, assim, em ter jogado nesse grande clube, porque aí eu me tornei um jogador melhor, né? Eu falei para o Major Valentim Loureiro, porque quando eu fui para o Futebol Clube do Porto, eu tinha inúmeras propostas, não só do esporte do Benfica em Portugal, como eu tinha do estrangeiro também, mas eu não queria ir embora de Portugal sem ter o gostinho de ser campeão nacional, né? E aí eu fui num tricampeonato que o Porto nunca tinha conseguido na sua história, e isso para mim foi muito especial, porque ali a minha história como atleta profissional ela mudou, eu passei a ser mais reconhecido no meu país, né? A nossa primeira Champions, onde a gente fez uns números de pontos assim espetacular, tendo um primeiro jogo um grande adversário, né? O Milan. Não o Milan que existe hoje, é um Milan de Baresi, Maldini, Roberto Baggio, né? E você ir lá na Itália e vencer eles ali, aquilo também marcou demais a minha carreira, né? Marcou a história do clube também. Então, assim, eu sou muito feliz porque eu não poderia ter saído de Portugal sem ter jogado pelo Futebol Clube do Porto. Ainda bem que um grande amigo que jogou comigo no Boa Vista foi um dos responsáveis, porque o Timóteo, que era antigo jogador do Futebol Clube do Porto e estava comigo no Boa Vista, ele falou que o Futebol Clube do Porto gostaria de falar comigo. E foi uma reunião na madrugada, né? Porque a gente se encontrou na madrugada, eu sentei com o presidente, falei para ele as propostas que eu tinha, e a única coisa que ele falou para mim é que ele já tinha me visto antes de eu vir para o Boa Vista e que ele e o Bob Robson gostaria muito de contar comigo. E a única coisa que eles queriam que eu falasse era para mim chegasse no meu presidente, o Major Valentim Loureiro, e falasse que eu gostaria de ficar em Portugal, que o resto era com ele. Eles tratavam. E deu tudo certo, e eu fui jogador do Futebol Clube do Porto.
havia um sinal claro que o Arthur queria jogar no Futebol Clube do Porto, que era o facto de sempre que jogava com o Futebol Clube do Porto marcava, não é? Portanto, isso E eu se calhar tinha um era um grande sinal amigo que para era- mostrar o seu serviço diretamente ao clube, não é? Pois é, todos os jogos contra o Porto, geralmente eu fazia gol. E eu tinha um grande amigo aí, que era o Aloysio, né? A gente estava sempre junto, a gente conversava. E eu falava para ele, poxa, um dia eu vou jogar aí contigo, né? Ele disse, pô, eu falo sempre lá de você. E aí, quando essa oportunidade chegou para mim, eu não pensei duas vezes, né? Eu já estava na cidade já há alguns anos e a adaptação foi a melhor possível, porque eu fui muito bem recebido, né? Como eu te falei, você chegar lá e você ser recebido pelo grande capitão, que era o João Pinto, e ele falar que você é um deles, né? Que o que fizerem contra você vai fazer contra eles também. E aquilo me deu Dá uma muita força muito segurança, grande, não é? né? Uhum. Dá muita É diferente, eu falo para todo mundo assim, eu tenho certeza que vários jogadores que jogaram em outros clubes e quando foram ao Futebol Clube do Porto, eles viram um clube diferente. É diferente, tudo lá é diferente. Eu não tenho nem palavras assim para falar o que é jogar no Futebol Clube do Porto. Então, eu acredito que o jogador ele tem que ir lá para sentir o que é jogar no Futebol Clube do Porto. É algo muito diferente que eu vou guardar assim como aprendizado, sabe, para o resto da minha vida. Muito bem, eu vou colocar agora aqui uma questão que está no Facebook, que esta semana colocaram, que é o Gega Pedro, que pergunta, que diz, neste caso, Arthur, qual o golo mais bonito da carreira? E diz aqui, eu aposto que foi o da final da Taça de Portugal. Não sei se é ou não, mas o Arthur agora poderá dizê-lo. Eu fiz muitos gols aí com a camisola do Porto, mas para mim o gol mais importante da minha carreira vestindo essa camisola 14, né, que foi o número que caiu. Na verdade, não foi o número que caiu para mim no sorteio quando eu cheguei no Porto, porque a camisola que caiu para mim era a camisola número 10. E quem pegou a camisola 14 foi o Folha, e ele estava regressando ao Porto também de empréstimo. E ele falou se eu cederia a camisola para ele. Eu perguntei, qual é a tua camisola? Ele falou a 14. E eu falei, a 14. Porque a 14 aqui no Brasil, hoje não, porque todos os jogadores jogam com números diferentes, porque no Brasil de primeira era de 1 a 11 titular os números. E eu sempre joguei com a camisola número 10, e até no sorteio ela caiu para mim. E aí eu falei assim, não, tranquilo, me dá a 14. E a camisola 14, ela foi muito especial para mim. Foi uma benção. Foi demais. E o grande golo que, para mim, que marcou, que jamais será esquecido, e todos os anos, quando eu vou em Portugal, os adeptos do Porto falam, foi meu gol em Milão, né? De receber um cruzamento do Fernando Mendes, de driblar o grande Maldini, e de ver aquela bola dentro do gol. Aquilo, para mim, foi a maior alegria que eu senti na minha vida como jogador. Então, eu fiz muitos golos aqui no Brasil, muitos golos em Portugal, mas o gol, ele é bonito pela importância que ele tem, por ser um golo que ninguém jamais vai esquecer. Eu tenho certeza que as pessoas que me viram jogar, ela passaram isso para os seus filhos. Essa juventude do Futebol Clube do Porto, que não teve a oportunidade de me ver jogar, com certeza eles já viram esse golo, porque todos os anos eu recebo vídeos desse golo, né? Comemoração de aniversário desse jogo. Então, eu escolhi esse golo contra o Milan. Muito bem. Eu tenho aqui, olha, curiosamente, o Mário Bende de Castro, que é um dos nossos seguidores, está aqui a dizer que o Arthur foi o jogador mais rápido com bola que já passou em Portugal. É o que está aqui a dizer este nosso fã. Portanto, o Arthur também continua a ser recordado por essas suas características no Futebol Clube do Porto. Curiosamente, nesse jogo com o Milan, houve ali muitas mexidas por parte de António Oliveira. Como é que foi preparado esse jogo? Vou te falar uma coisa. O Mr. Oliveira, no final desse jogo, ele chamou eu, Jardel, e a gente estava sentado assim, porque eu lembro como se fosse hoje, assim,
Pô, você vir numa estreia de uma liga em San Siro, pegar o grande Milan e vencê-lo, a alegria, sabe, do grupo, a entrada do meu presidente dentro do vestiário, sabe? Uhum. Parecia algo assim mágico. Talvez talvez o torcedor mais fervoroso do Futebol Clube do Porto não acreditasse, porque eu lembro que quando a gente estava fazendo o aquecimento, no telão estava mostrando uns gols do jogo anterior que o Milan tinha ganho no Futebol Clube do Porto. E eu lembro que o Paulinho Santos falou assim: hoje a história é outra, hoje são outros jogadores, é um novo dia, né? Então a gente vai tentar fazer uma nova história. Uhum. E aí o Mister Oliveira, porque quando eu empatei esse jogo, porque o Milan saiu na frente com o gol do Marcos Simone, e quando eu empatei ele na segunda parte, pô, você, numa estreia de Champions, empatar com o Milan em San Siro, 1 ponto, e valia muito dinheiro 1 ponto. E depois desse gol, o Mister Oliveira tira um trinco, que era o Barroso, e meteu um atacante, que era o Jardel. Exatamente. E logo a seguir, o Milan faz 2-1 com o Jorge Weah. E aí depois o Jardel, né, Fez os 2 gols. eu sempre falo assim que ele cabeceava, ele chutava no gol com a cabeça, e aí ele deu um chutaço de cabeça, depois fez o terceiro gol, e nós vencemos o jogo por 3-2, e o Mister Oliveira falou assim: se eu perco esse jogo, eu estava morto, porque eu estava conseguindo um resultado positivo, e eu tirei um trinco e meti um atacante, e com certeza a imprensa ia cair matando em cima de mim. E aí a gente olhou para ele: mister, às vezes na vida a gente tem que ter coragem para fazer algo, né? Então, é uma tomada de decisão, e hoje eu, como treinador, tenho que tomar decisões também, como o Sérgio também, no Futebol Clube do Porto, tem que tomar algumas decisões, né? Porque você tem que ser corajoso, porque você tem que tentar algo diferente, né? Para depois você não ficar lá: eu poderia ter feito assim, eu poderia ter feito desse jeito. Não, você tem que fazer no momento, né? E aquele jogo, ele foi o jogo mais importante nosso, porque ele nos mostrou para nós, jogadores, que a gente poderia jogar contra qualquer equipe, em qualquer lugar, e vencer em qualquer lugar. Foi o que nós fizemos no campeonato, né? Nós saímos desse jogo e fomos ganhar o nosso rival por 5-0 na Luz. Então, aquele jogo foi aquele, você disse, que jogo chave para o Porto ter conquistado o que conquistou naquele ano de tricampeonato. Eu digo, o jogo em Milão, porque ele nos mostrou para nós, para todos nós, até para os nossos próprios adeptos, que nós poderíamos jogar contra qualquer equipe em qualquer lugar. O Arthur tinha alguma superstição antes de entrar em campo ou depois dos jogos? Tinha alguma superstição ou não? Não, eu nunca fui supersticioso, não. Eu sempre pensava assim, positivo, sabe? Antes dos jogos, assim, por exemplo, 4, 5 horas antes, eu gostava de ficar no meu quarto e ficar imaginando eu fazer jogadas bonitas, sabe? Jogadas de ataque, eu ficava imaginando eu correndo, eu driblando, eu saindo para comemorar, né? Eu dando uma assistência para um colega. Então, eu procurava pensar em coisas boas, sabe? Para que essa energia positiva eu pudesse levar para o jogo. Só isso. Olha, tenho aqui mais uma pergunta de um dos nossos seguidores, o Ricardo Iala, que diz que gostava de saber como é que foi o antes e depois com Jorge Costa, como adversário e depois como colega. Já aqui falaste que ele que confidenciou isso. Como é que foi defrontá-lo como defesa e depois como companheiro de equipa? Primeiro assim, eu falo do Jorge, nós no Futebol Clube do Porto chamávamos ele de bicho, né? Exatamente. E outro, mais um grande capitão que esse grande clube teve, né? O Jorge, quando eu jogava contra ele, nos jogos contra o Boa Vista, eu falava assim: com esse cara é muito mal, sabe? Tá sempre de cara fechada e tal. E depois que eu conheci ele no Futebol Clube do Porto, o Jorge Costa é um cara de um coração enorme, sabe? Que era um exemplo de superação para nós, porque foi
foi um jogador que passou por lesões gravíssimas e quando a gente via ele trabalhando para recuperar, né, quando a gente achava que ele ia passar um ano e pouco sem jogar, ele em 6 meses já estava treinando com a gente, né? E a gente olhava assim, sério, meu irmão, esse cara é um bicho. E a gente começou a chamar ele de bicho por isso, né? E assim, o Jorge é um dos grandes amigos também que eu tenho em Portugal, né? Ele também tem uma carreira de treinador, acompanho o trabalho dele também no estrangeiro, né? É um cara que me ajudou pra caramba também a triunfar no Futebol Clube do Porto, né? Mas era difícil, porque era um jogador muito viril. E eu sempre, quando eu jogava com o Jorge, eu procurava driblá-lo de longe. Porque se eu fosse driblar ele de perto, se ele não pegasse a bola, ele ia me pegar. Então, sempre eu procurava driblá-lo de longe. Eu não procurava chegar muito perto dele para poder driblá-lo. Muito bem. E em relação a Sérgio Conceição, como é que era o Sérgio Conceição como companheiro e também como jogador naquela altura, para quem não teve a oportunidade de o ver jogar? O Sérgio, eu sempre falo assim que o Sérgio ele era um jogador assim muito competitivo entre ele, né? Eu lembro assim que nós tínhamos testes físicos e ele tinha uma disputa muito acirrada com o Paulinho Santos, que era muito forte fisicamente também. E eu lembro que nós tínhamos um trabalho que a gente tinha que pisar na linha antes de dar o toque, tinha que ir lá e voltar, ir lá e voltar, lá e voltar. Por exemplo, eu talvez se eu fosse lá umas 50 vezes, o Sérgio ia lá umas 70, 80 vezes, né? Então, ele era um cara muito competitivo, assim, e assim, de muita garra, né? Era um jogador que começou a jogar como defesa direito, né? Depois da saída do João Pinto, e depois ele foi achando espaço para jogar de extremo, né? Mas um jogador assim muito competitivo. Nesse jogo contra o Milan, ele jogou como defesa direito, né, pelo lado. Eu lembro que quando eu marquei o golo, ele estava muito próximo de mim, ele tentava me agarrar e eu queria sair dele porque eu queria abraçar os meus companheiros que estavam lá no cantinho, na bandeirinha assim, no aquecimento. E ele me puxando e eu queria correr, porque eu sempre falo para todo mundo, a maior alegria que eu senti na minha carreira como atleta foi aquele jogo em San Siro, pelo golo, e também por ser uma estreia minha no Champions, sabe? Com um garoto que jogava bola nas ruas, nos bairros do meu estado, da minha cidade, Rio Branco. Então, foi uma alegria imensa que eu precisava correr para extravasar, sabe? Para colocar para fora tudo aquilo que eu estava sentindo, e ele tentava me agarrar. E assim, um dos grandes amigos que eu também tive a honra de poder ter jogado ao lado, vejo a sua carreira como treinador, tem a mesma ambição que ele tinha como treinador, né? É um cara que ele mostra uma cara de mal, de bravo, mas é um cara que tem um coração enorme também, né? É um cara amigo pra caramba, um cara família, né? E eu torço sempre, espero que ele possa ir mais longe, porque é um cara que merece, né? Eu sempre falo que você vai colher aquilo que você plantar. Quando você planta coisas boas, a tendência é você colher coisas boas. É o que eu desejo para o Sérgio também, como treinador. Já naquela altura, isto que o Arthur está a falar, o facto de não conseguir explicar por palavras o que era jogar e sentir a camisola do Futebol Clube do Porto, já naquela altura se falava na mística. Isto que o Arthur tem dificuldades em explicar é o que é a mística do clube? Assim, é algo diferente demais, né? Quando eu fui jogar no Futebol Clube do Porto, eu fui entender o porquê que as pessoas tinham muito ódio assim do clube, né? Primeiro porque a gente tinha um presidente que nos blindava, né? Era algo assim que a gente não tinha nem palavras assim para explicar, porque geralmente os ataques nunca chegavam até nós.
E quando, alguma maneira, quando atacava alguns de nós e mexia com algum, mexia com todos, né? E a gente, eu lembro que na minha época a gente se blindava porque a gente não falava com ninguém. Até não havia gente redes sociais. Hoje em dia, se calhar, é mais difícil com as redes sociais e tudo, não é? muito mais difícil, mas naquela época não tinha esse acesso que tem hoje, né? Porque eu lembro como jogador, porque a gente assinava um regulamento interno do clube, e eu nunca fui de noite, né? Eu nunca bebi, né, na minha carreira. Eu fui um atleta muito profissional desde quando eu comecei a minha carreira como jogador. Mas eu fui assistir um filme no cinema, no Porto, e esse filme ele demorou muito. Quando eu olhei, era mais de meia-noite, e eu com a minha esposa, eu falei, se alguém me pegar na rua, eu tô morto. E eu lembro que ela foi dirigir no meu carro, eu fui deitado no banco de trás, saí antes do filme acabar, quando eu olhei pro horário. Se é nos tempos de hoje, nas redes sociais que tem hoje, com certeza eu teria sofrido as consequências, né? Uhum. Então, assim, as coisas nunca nos atingiu, né? E depois, quando eu fui jogar no Porto, eu fui entender por quê. Porque eu lembro quando a gente ia jogar fora do Porto, a gente era muito mal recebido pelos adeptos, as pessoas jogavam lata. Quando a gente ia jogar contra o Benfica, a polícia parava o nosso autocarro na autoestrada, sabe? Para fazer a gente perder tempo. E a gente, quando chegava, as pessoas nos atacavam, mas a gente tinha tanta confiança na gente, como eu te falei, a gente sabia que dentro de campo era nós e eles. E nós sabíamos que nós éramos melhores, né? Então, é algo assim, como eu te falo, não tem palavra para me explicar o que é, sabe? Você sentir, né? Eu tenho um exemplo, logo quando eu cheguei, nós fomos jogar um torneio em Liverpool, e a gente empatou um jogo lá contra o Liverpool, empatamos contra o Liverpool no campo deles, e a gente estava na mesa assim, rindo, conversando. O nosso presidente passou do lado e perguntou se a gente tinha vencido o nosso jogo. Vocês ganharam o jogo? E a gente ficou olhando um para o outro, e era uma pré-temporada, era começo de ano. E a gente, né, eu principalmente, né, por estar chegando, aí eu falei, pô, nós empatamos contra o Liverpool. E aí você vai entendendo, né? Porque empatar para nós era algo que a gente não aceitava, a gente não podia aceitar um resultado, a gente só jogava para vencer. Então, se é algo que eu guardo para mim, como experiência, sabe? É esse espírito de ganhar, sabe? De você tiver a possibilidade de ser primeiro colocado, você não pode se contentar em ser segundo, você tem que ser primeiro. Então, foi algo que eu aprendi nesse clube. E durante esta passagem por Portugal e mais concretamente pelo Futebol Porto, como é que também a sua família se adaptou a isto? Eu sei que, por exemplo, o seu pai que tinha muito orgulho de dizer que o seu filho jogava no Futebol do Porto, aos adeptos e tudo. Como é que também a sua família passou aqui por Portugal e se adaptou aqui nessa altura? Pois é. O meu pai, assim, né, que hoje já não está aqui com a gente, eu lembro que eu estava a treinar e ele estava em Matosinhos jogando uma bola lá na praia, e ele falou para as pessoas lá que ele era o meu pai, e ninguém acreditou que ele era o meu pai, né? Ele falou, o pai do Arthur, e camisola 14 do Porto. És um Aldabrão, né, que fala, né? Exato, Aldabrão. Um mentiroso, como nós falamos. Exato. Aqui. E aí eu saio do treino, eu pego o telemóvel e vou lá, pai, onde o senhor tá? E ele falou, pô, eu tô aqui em Matosinhos, aqui, de jogar uma bola aqui. E eu falei para as pessoas aqui que eu era o seu pai. E eles não acreditaram. E eu falei, daqui a pouco eu chego aí. E aí eu fui lá. E aí, depois disso, o meu pai era o cara lá com eles. Eu estava todos os dias lá na praia jogar com ele. Então, assim, minha família, ela se adaptou bem, né? O começo é muito difícil porque a cultura é diferente, a alimentação é diferente, né? O meu começo era muito difícil porque não tinha restaurantes brasileiros em Portugal. Hoje já tem comida nossa brasileira, hoje tem aí. Então, eram épocas muito diferentes, mas assim, eu fui muito bem acolhido, sabe? Eu sempre falo assim, eu só morei no Porto, mas o povo do Norte
ele é um povo muito acolhedor, ele é muito parecido com o nosso espírito aqui do Brasil, sabe? Da minha cidade também é assim, Rio Branco, a gente acolhe bem quem vem de fora, né? E isso foi fundamental para mim, porque eu fui muito bem acolhido, sabe? E ainda bem, né? Foram anos maravilhosos. E qual é aquilo que sente mais saudades da cidade do Porto? Tem alguma recordação especial que lhe faça ter saudades da cidade? Quando eu vou aí, eu adoro a culinária portuguesa, né? Eu amo arroz de polvo, eu amo o pica no chão, que a gente chama aqui de uma galinha caipira, que é aquela galinha criada no terreiro de casa, né? Eu sinto falta, eu tenho grandes amigos aí portugueses e eu sinto falta. Na verdade, quando as pessoas falam assim, quando tu parou de jogar, tu sente falta de jogar? E eu falei assim, não. Mas quando eu vou para Portugal, eu sinto falta de jogar. Exato. Porque começa a relembrar os tempos em que viveu na tudo cidade. aquilo que eu fiz, a minha chegada, né, o que eu conquistei. Eu lembro que depois do jogo da Champions, eu encontrei o presidente no estacionamento do Dragão. E ele falou para mim assim, se eu tivesse você hoje jogando. E eu falei para ele, quem dera eu pudesse estar jogando nos tempos de hoje. Exato. Hoje é diferente, os campos são outros, né? Mas assim, eu acho que você tem o seu tempo, a sua história. Eu tenho certeza que a minha passagem por esse clube, ela foi marcante, né? Pelas conquistas, né? E é isso que a gente vai guardar pro resto da vida. Vamos falar aqui só mais de um jogo que foi aquele jogo do Benfica em que o Arthur entra e faz 2 golos, começa o jogo no banco, e esse jogo foi curioso porque também estava alguém na bancada para o ver, não é? Para ver. Na verdade, eu tinha recebido uma proposta do Flamengo, né, para poder jogar a Copa do Mundo de 98, mas o Zagallo só me convocava se eu fosse ao Brasil jogar, porque antes o Campeonato Português não era visto no Brasil. E aí eu conversando com o Paulo Autuori, que era o treinador do Flamengo na época, com o dirigente do Flamengo, e eu falei que gostaria muito de ir, porque era um sonho para mim jogar pela seleção do meu país, né? Esse foi um dos motivos que eu não me naturalizei português para jogar pela seleção de Portugal, porque eu acreditava que eu poderia jogar pela seleção do meu país e eu, naquele momento, eu não achava justo eu ocupar uma vaga de um jogador português. A minha mentalidade naquela época era essa. Portanto, surgiu uma proposta na altura para representar a seleção portuguesa, não é? A seleção. E aí, esse jogo contra o Flamengo, o Kleber Leite, o presidente do Flamengo, estava no estádio para me ver. E aí o Mister Oliveira me colocou no banco, no vestiário, porque eu era titular e quando nós chegamos no estádio das Antas, né, que era o nosso estádio, e aí ele chegou, nós vamos fazer uma alteração, sai Arthur, e eu acredito que entrou, não sei se foi o Folha ou foi o Capo, não lembro. E aí os meus colegas me olharam, perguntaram se eu tinha sentido algo, eu falei que não. E eu fiquei pé da vida, porque era uma oportunidade das pessoas me verem, um jogo importante. E o nosso primeiro tempo nesse jogo foi muito ruim. E os adeptos começaram, né, a assoviar, né, a pedir a minha entrada. E eu lembro que o Mister Oliveira me falou umas instruções e eu ouvi pelo ouvido e fiz totalmente ao contrário daquilo que ele me pediu. E eu acabei marcando os 2 golos e a gente venceu o Benfica por 2-0 com 2 golos meus. E aí o presidente do Flamengo me deu os parabéns, né? Mas falou que o meu treinador não me liberava. E eu fui começar com o Mister para falar para ele, né, a possibilidade de eu voltar ao Brasil para jogar pela seleção. Mas ele não se sensibilizou, falou que não poderia abrir mão de mim, né, que precisava de mim, e eu acabei ficando, e ainda bem, porque foi um ano que a gente ganhamos o tetracampeonato. Eu ganhei a Taça de Portugal fazendo golo de bicicleta na final. Foi um ano também que a gente acabou em grande. Então, assim, eu acho que na vida você não
não pode lamentar muitas coisas, não. Como eu te falei, eu fui muito feliz de ter jogado pelo Futebol Clube do Porto. Foi o clube que eu conquistei os títulos que eu precisava conquistar em Portugal. Foi o clube que me mostrou para o Brasil também, porque as pessoas acabaram por conhecer o meu trabalho através do Futebol Clube do Porto. E assim, acredito que a minha história aí, ela poderia ter se prolongado um pouco mais, né? Mas fui muito feliz nesses anos que eu usei essa camisola número 14. Muito bem. Vamos olhar aqui um pouco também para os comentários das pessoas que nos estão a seguir. Tem aqui o David Moreira, por exemplo, que nos segue do Luxemburgo e que diz que foi inesquecível aquele jogo da Liga dos Campeões. Também tem aqui o Iago Cardoso, com uma afirmação curiosa, diz que soube que chamavam ele de Leão no treino. Não sei se lhe chamavam de Leão, não sei se isso é verdade ou se é mentira, se o Arthur confirma isso. Não entendi a pergunta. Aqui diz que o chamavam, que soube, portanto, o Iago Cardoso, que na altura que lhe chamavam Leão de treino. Não sei se é verdade ou se é mentira, se lembra de alguma coisa. É assim, eu sempre falo assim que os nossos jogos era jogo, né? Os nossos treinos eram jogo. Uhum. Porque a gente treinava como jogava, né? Uhum. No Futebol Clube do Porto. Portanto, ele deve estar a querer então, referir que era, portanto, aplicava-se muito nos treinos, provavelmente, o Arthur, que também era um profissional nos treinos, não é? Digamos, é o que eu deduzo aqui desta afirmação. Muito bem. Aqui tem outra questão também do Iago Cardoso, que pergunta aqui se o seu filho ainda joga e onde é que está, porque tinha um futuro promissor, segundo o que diz aqui o Iago Cardoso. Pois é. O meu filho, ele está se recuperando de uma cirurgia no joelho, né? Uhum. Ele teve uma cirurgia no começo dessa pandemia e agora está num processo de recuperação, né? Eu acredito que agora, novembro, dezembro, ele já esteja em condições já de poder voltar a fazer o que ele gosta. É um garoto, né, que tem umas qualidades boas também como avançado, né? É um jogador diferente de mim, né? Mas é um jogador que tem talento e que eu tenho certeza que a qualquer momento vai encontrar um treinador que possa lapidá-lo, né? Ele tem coisas muito, muito positivas que precisam ser melhoradas e eu acredito que quando ele encontrar um treinador que possa melhorar o que ele tem de bom, né? Acredito que é um jogador que ainda a gente vamos ouvir falar em Portugal. Muito bem. Para fecharmos aqui este capítulo do Futebol Clube do Porto e desta sua passagem, qual é o treinador que elege como mais fundamental na sua carreira? E já aqui falou do melhor momento que foi em San Siro, e qual foi o momento menos positivo que viveu? Se consegue eleger alguma derrota ou algum momento menos positivo pela passagem no Futebol Clube do Porto? É assim, um treinador que me marcou no Futebol Clube do Porto foi o Oliveira, né? Foi um treinador que ele gostava de jogar para frente, né? Até por ter jogado também como atleta, né? Por ter sido atleta e ter sido um jogador também de muita qualidade. E ele foi um treinador, como eu te falei, foi um treinador que tirou o melhor de mim no Futebol Clube do Porto, né? Eu tive 2 treinadores só aí, que foi o Mister Oliveira e o Mister Fernando Santos, né? O Fernando Santos eu não terminei o ano do pentacampeonato com ele, porque eu retornei ao Brasil. Mas o Mister Oliveira foi um treinador que me ajudou muito, né? No Futebol Clube do Porto. Um jogo que me doeu foi ter sido eliminado naquele ano pelo Manchester United, onde a gente teve um jogo muito ruim na Inglaterra. Aquela equipe ela merecia ter ido mais longe naquele ano da Champions, até porque a equipe do Miller era muito, muito, muito superior à equipe do Manchester. E, infelizmente, nós tivemos uma noite ruim, né? Que nos custou a eliminação desse ano. Então,
foi um jogo assim que me doeu a perder, porque eu sabia, eu tenho certeza que meus colegas também sabiam que a gente poderia ter ido mais além. Arthur, hoje em dia costuma seguir o Futebol Clube do Porto. Não sei se costuma seguir o Campeonato Português. Como é que vê também a atualidade do clube, sendo que o clube neste momento também está com alguns problemas financeiros, não é? Mas mesmo assim foi campeão a última época. Como é que vê também o atual momento do clube e que perspectiva tem, sendo que também já falou aqui do Sérgio Conceição, que é um treinador que admira, não é? Assim, os tempos são outros, né? Infelizmente o Porto esse ano teve que vender seus jogadores, o Alex teve que ir embora, né? O Danilo também foi ao PSG. Esse ano vai ser um ano mais difícil, não é? Até porque o nosso maior rival também, ele vem se fortalecendo, não é? Mas assim, para o Porto não há o impossível, né? É sempre superação, porque eu lembro que quando o Sérgio Conceição chegou no Porto, muita gente não acreditava no trabalho dele, né? Muita gente E na altura já existiam muitos dos problemas que existem financeiros, já existiam na altura. Já financeiro já existia, e mesmo assim, né, ele deu uma conquista de um campeonato que a gente já não tinha, se eu não me engano, há 2 anos, né? Sim. E esse campeonato que passou também foi um campeonato que muita gente não esperava, porque o Benfica, se eu não me engano, chegou a ter 10 pontos à frente, né? E o Futebol Clube do Porto foi buscar, né, essa diferença e acabou sendo campeão. Como eu te falo, assim, às vezes nas dificuldades você cresce, né? Você é um clube que não se entrega, né? É um clube que vai atrás de soluções. E acredito que é isso que o clube vai fazer. Vai procurar soluções, né? A gente financeiramente vai ter que vender alguns jogadores, mas vamos buscar alguns jogadores que possam ter esse mesmo perfil, que possam ter essa mesma característica que os jogadores que estão saindo tenham, para que a equipe ela possa continuar equilibrada, né? Mas assim, você quando veste essa camisola, você tem que pensar em ganhar, independente dos problemas que forem aparecer pelo caminho. Então é nessa hora que você tem que se superar, né? Eu acredito que vai ser um campeonato mais difícil, né? Porque vejo o nosso rival se fortalecendo, né? Trouxe jogadores importantes, trouxe um grande jogador que para mim foi um dos grandes atacantes que apareceu nesses últimos tempos no Brasil, que é o Everton, né? Mas era nisso, pegando nisso, eu peço desculpa de interromper, eu gostava de saber se daqueles reforços que o Futebol Porto contratou, que são brasileiros, que o Arthur certamente segue, se conhece, se destaca algum que será fundamental nesta época. O Felipe Anderson é um jogador que todos conhecem, né? Um jogador que sempre fez grandes jogos, né? E acredito que essa mudança de áreas de Inglaterra para o Porto vai fazer bem, né? Eu lembro que o Casemiro estava passando um momento difícil lá no Real Madrid. A chegada dele no Porto o transformou num outro jogador. E eu acredito que vai acontecer com o Felipe Anderson também, né? Eu gosto muito do atacante, o garoto que veio do Fluminense, o Evanilson. Evanilson, exato. Porque foi um jogador que foi uma surpresa, que ele apareceu do nada, né? E encaixou muito bem na equipe do Fluminense. Era o seu melhor marcador, um jogador que gosta de fazer gol, né? Que se posiciona bem. Acredito que vai ter um pouco de dificuldade, porque é uma adaptação diferente, né? Eu tenho certeza que o Futebol Clube do Porto sabe o jogador que tem, então há que ter um pouco de paciência com ele, principalmente os adeptos também, mas é um jogador que vai triunfar aí. Muito bem. Olha, eu tenho aqui, curiosamente, uma mensagem do Damião Monteiro Sampaio,
que diz que tem aqui a solução para o filho do Arthur, o treinador para o filho do Arthur é o Sérgio Conceição, que era o ideal que seria o treinador ideal. Concorda, Arthur? Seria ótimo. Ele não estaria em mãos melhores, né? Claro. Eu falo assim, eu acredito que o momento dele vai chegar, né? É um garoto que precisa encontrar o treinador certo para poder tirar o melhor dele e eu acredito que isso vai acontecer. Muito bem. Arthur, antes de finalizarmos, eu gostava que deixasse aqui uma mensagem especial aos adeptos do Futebol Clube do Porto e para aqueles jovens também que estão a começar agora e que não tiveram a oportunidade de seguir a tua carreira, uma mensagem aqui especial também para eles. Bem, a minha mensagem é mais de agradecimento, sabe? De agradecer todo esse carinho, né, que eu recebo de todos os postistas. Eu tenho grandes amigos aí, alguns a gente troca mensagem aqui pelo Instagram. Os torcedores do Porto, se puderem me seguir lá, Rei Arthur 10, vão lá interagir comigo, acompanhar minha carreira aqui também, a minha história. E assim, o que eu posso falar para vocês é que essa pessoa que esteve aqui teve uma honra muito grande de ter jogado nesse grande clube, de ter honrado essa camisola sagrada, né? Então, o que eu posso falar para vocês é só agradecer mesmo por esse carinho que vocês têm comigo, né? De sempre lembrarem daquilo que eu fiz. Então, eu só tenho que agradecer. Obrigado por esse carinho e você sempre um de vocês. Muito sempre bem. torcendo para que o nosso Porto possa alcançar voos maiores. Obrigado, Arthur, uma vez mais por esta oportunidade. Foi um prazer enorme tê-lo aqui connosco. Obrigado e certamente haverão mais oportunidades no futuro. Okay. Um abraço. Obrigado, Arthur. Obrigado. Muito bem, nós vamos então fechar aqui a nossa entrevista com o Arthur. Dentro de instantes vamos ter também novidades na nossa página Superportista. Continuem a seguir os nossos conteúdos e a partilhar. Esta foi uma emissão que esteve em direto também no Portal dos Dragões e que resta-me agradecer a todos aqueles que foram seguindo esta emissão. Continuem então através da página Superportista a seguir os nossos conteúdos e a seguir o Futebol Clube do Porto. Superportista. Dragão indomável. Sou um superportista, com ânsia de festejar. Sou um superportista, onde fores eu vou lá estar, sempre para te apoiar. Este orgulho, este amor, esta união impossível de quebrar. Somos diferentes, somos um só. Somos a voz que te vai elevar. Todo segundo, por todo o mundo, eu estou aqui. Por ti eu sinto, eu sou distinto, sou um de nós. Todo momento, no pensamento, esta ambição de querer conquistar, já está no sangue, esta vontade, esta paixão de outro patamar. Sou dragão puro, por ti dou tudo, em qualquer lugar. Não há fronteiras, não há barreiras, eu vou gritar. Sou um superportista, com ânsia de festejar. Sou um superportista,
espera, chegou o dia, esta alegria de poder festejar, sair à rua com a bandeira, com o cascol e o carro a buzinar, por entre pontes, mesmo à distância, estou a celebrar. Do norte ao sul, um mar azul vai te apoiar. Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde fores eu vou lá estar. Contra tudo e todos, eu estarei aqui. Dragão indomável, super portista eu sou. Super portista eu sou. Super portista eu sou. Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde fores eu vou lá estar. Contra tudo e todos, eu estarei aqui. Dragão indomável, super portista eu sou. Dragão indomável, super portista eu Visite-nos em superportista.pt e superportista.com.